Opa, fala aí, vozes da minha cabeça. Como eu demorei um pouco mais para trazer os episódios de Fire Force, sem mais demora, depois da vinheta e da mendigagem, eu vou comentar um pouquinho sobre o episódio 2 e 3 que lançaram até o momento. São os episódios que lançaram até agora. O próximo momento que eu tô gravando esse vídeo é o 4, então sem mais demora, vamos nessa. Opa, opa, opa! Para tudo aí! Antes de continuar o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreve aí, dá aquela força pro canal. Afinal de contas, se você mesmo não demonstrar interesse, o YouTube não vai te recomendar de novo. E agora sim, bora continuar pro vídeo. O episódio 2 começa com o Shinra tendo um Adula Link do Leonardo Burns, falando que vai implantar os insetos ali no Obi. E uma observação é que em relação ao mangá, essa cena do Shinra obtendo essa informação foi dividida em duas partes no anime. Essa que tá acontecendo agora, que conecta com o final do episódio anterior, que corresponde à parte do Shinra mesmo. E tem uma segunda parte no anime que vai complementar a parte do Leonardo. Mas isso vai acontecer mais pra frente, daqui a pouco a gente fala disso. Logo depois disso, a gente vai para um flashback do Hinawa, que eu falei que ia ter. E é basicamente um flashback para estabelecer como que o Obi ele é a luz guia da oitava. Como que sem o Obi a oitava acaba perdendo o seu norte. E funciona muito bem, é um flashback muito legal. Logo depois disso, a gente volta para o presente e a gente já vê o anime estabelecendo essa condição da oitava de se tornarem inimigos públicos, certo? Passa o jornal lá, mostrando que eles estão sendo procurados pela polícia e tudo mais, que eles estão fugindo ali dos militares. Mas daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais de detalhes sobre essa situação deles, porque o anime vai ir, primeiramente, pro Obi, mostrar como que ele tá na penitenciária Fushu. E ele simplesmente está metendo shape. É isso, não tem nada pra fazer ali, ele está malhando. Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! E por enquanto é isso que o anime tem pra mostrar. Eu até queria puxar um pouco o que vai acontecer mais pra frente, mas vamos seguir por enquanto o ritmo do anime, as cenas que ele vai botando. Saindo dali, o anime volta a mostrar como que tá a situação da oitava perante todo mundo, né? Que ela está sendo pintada como tinhoso pela mídia que está do lado do Império. Mas é claro que os personagens como o Ogun, como o Benimaru, a Hibana, eles já sabem que isso é furada. Isso aí com certeza é mentira, tem alguma coisa errada acontecendo. E assim o anime retorna pro núcleo da oitava propriamente dito, para a oitava como um todo. E o que acontece é que eles são obrigados a acompanhar o Joker até o esconderijo dele, já que não tem mais nenhum lugar nele para eles na superfície e vai ser muito difícil salvar o Obi procurando ajuda justamente nos outros batalhões, nas outras brigadas de incêndio, já que se eles forem para lá, a polícia com certeza vai estar em torno ali para ver se pega eles ou alguma coisa do tipo. Então eles precisam da ajuda do Joker, eles não têm tanta opção, até porque eu não sei se deu para entender pelo que eu falei, mas o esconderijo do Joker fica nos esgotos. E como a gente já sabe, ele também é parceiraço ali do Victor. Então já vi uma conexão indireta entre eles. Agora ela só se confirma, só se consolida de vez. Chegando lá, fica bem visível que ele não tenta se esconder de forma efetiva naquele lugar. Mas segundo o Lich, não tem tanto problema, porque raramente aparece alguém. Às vezes aparece, mas raramente aparece alguém naquela parte da cidade, nos esgotos em que eles estão. Isso vai ser importante um pouco mais pra frente na história. Nisso eles entram ali no esconderijo, começam aquela discussão básica do objetivo óbvio deles, que é salvar o Obi. O Shinra fala que eles não têm tempo por causa do link que ele teve no início do episódio, mas o bom é que o Joker já tá ligado onde que levaram o Obi, onde que ele tá preso, que é justamente a penitenciária Fushu. Ele sabe que eles levaram ele pra lá, então eles já começam a bolar um plano para ir até lá, né, que basicamente consiste no Joker e no Shinra indo a todo vapor primeiro, porque o Joker tem uma motinha ali, porque o Joker tem uma moto ali que ele pode usar para ir junto do Shinra e consegue se funcionar com as chamas dele. E assim eles conseguem chegar bem mais rápido do que os outros, que vão ter que ir uma parte a pé e depois pegar um veículo para ir mais rápido, através dos esgotos. Assim, o Shinra e o Joker pretendem chegar lá antes, segurar um pouco a situação para os outros aproveitarem a distração deles e conseguirem se filtrar também. E aí a gente tem aquela cena que eu falei que complementa a parte do Burns, porque ele meio que me corrige um pouquinho em relação ao vídeo anterior, porque
ele sim menciona que existe o dever dele enquanto padre, certo? Mas a gente que como padre ele deve obedecer a Deus e, portanto, como ele reconheceu o evangelista como Deus, ele deve obedecer a ela enquanto padre, mas o reconhecimento dele não é só enquanto a sua função, é um reconhecimento pessoal. Ele reconheceu no evangelista um Deus que vale o seu serviço, certo? Ele deixa isso bem claro. E a Halmer diz que ela não identifica nenhuma mentira no que ele está falando, né? Lembrando que a Halmer ela pode ler mentes, ela pode ler as sinapses do cérebro e, consequentemente, ler a mente da pessoa. Então ela sabe que ele não está mentindo. Só que ela também diz que se isso não acontecesse, ela pretendia fazer lavagem cerebral. Isso levanta um grande questionamento para mim, que é, se ela estava disposta a fazer lavagem cerebral no Burns, caso isso fosse necessário, em quem mais ela faria esse tipo de coisa se fosse necessário? Porque eu sei que não houveram provas ou pistas em relação à conversão do Papa, por exemplo. Mas essa fala dela meio que deixa as coisas no ar. Então qualquer personagem que a gente vê dos Trajes Brancos pode ou não ter sido manipulado de maneira bem profunda pelos poderes da Halmer. E é claro, isso aqui é totalmente especulação. Eu não tenho como provar nada. E é por isso que eu gostaria de ver mais sobre essa conversão dos outros personagens em relação a eles estarem do lado dos Trajes Brancos, como está acontecendo até com o Burns. Eu acho isso muito interessante, até porque se a Halmer tem poder de fazer isso, com quem que ela está fazendo? Uma pessoa eu sei que ela fez, uma pessoa eu sei que ela fez, mas o resto fica na dúvida, fica na especulação. Por enquanto a gente assume que todo mundo ali está acreditando mesmo e é isso, mas fica no ar. E na próxima cena, nós voltamos para a penitenciária para contemplar a chegada desta bela moça chamada Gold. Moça bonita. Moça bem feita. Moça formosa. E ela chega lá cantarolando. Ouro, ouro, todo mundo quer. Ouro, ouro, quem sempre quer mais. Essa referência só duas pessoas vão pegar e tá tricizadas. Eu estou incluso entre essas duas pessoas. A Gold então revela o seu rosto e ela diz ser uma destruidora, que é um tipo de esquadrão especial ali dentro dos Trajes Brancos, segundo que ela mesma vai dizer no episódio 3, um esquadrão ali focado no contra-ataque. Dá pra ver também que tem outros dois personagens com ela nessa cena, outros dois que pertencem a esse esquadrão, mas só de relance dá pra ver eles ali, o pezinho e tudo mais. E ela fala diretamente pro Obi que ele não precisa se preocupar porque ele logo vai ser libertado, afinal eles pretendem transformá-lo em um infernal, em um flamejante. Aí o anime ele sai dessa cena e vai diretamente para parte do resgate, né, para o grupo do resgate, onde tem aquela desconfiança com o Joker e tal, mas o pessoal aí começa a se acostumar um pouco com a presença dele, especialmente o Shinra, que tá junto com ele ali, indo para a penitenciária. Inclusive o Joker fala que vai ser o protetor do Shinra, já que tem toda aquela questão dos Trajes Brancos terem protetores para os pilares. E aí a gente tem uma cena bem legal do Joker falando que por ele viver muito tempo na escuridão, ele consegue identificar uma luz de verdade, ele consegue identificar uma luz genuína. E ele vê isso no Obi e também no Shinra. E é por isso que ele está ajudando a oitava. Achei uma cena bem legal, bem bacana para ele. E então os dois conseguem chegar na penitenciária. E assim, já chegam estourando tudo. Porém, é claro que o Burns já estava atento e estava esperando por eles. E é assim que inicia o terceiro episódio. E começa ali no confronto do Shinra e do Joker contra o Leonardo Burns, ali com um papo um pouco mais filosófico, mas o Burns deixa claro duas coisas. A primeira é que ele pretende realmente fazer o Obi virar um flamejante, sem dúvida nenhuma, ele deixa isso bem claro. E a segunda é que desde que ele teve aquela conexão adola, que é no passado, ali junto do Joker, nasceu uma dúvida nele quanto a Deus, e essa dúvida foi sanada recentemente por causa da Halmer. Inclusive, eu até gostaria de deixar essa cena passar inteira, mas eu creio que ela seja muito longa e o vídeo teria problemas com direitos autorais. Mas eu acho essa cena muito legal, porque você vê que o Burns ele não tá mentindo no que ele tá dizendo. E o Joker também concorda com ele que aquele lugar onde eles foram parar parecia um paraíso de alguma forma, um lugar divino. Mesmo que pra gente que tá assistindo não pareça. Só que como o Joker nunca jurou nada a nenhuma divindade, nenhum deus, ele não sentiu esse dever que o Burns sente. Mas acho que a parte mais importante, eu acho que a parte mais interessante é quando o Shinra ele tenta argumentar
contra o Burns, porque é óbvio que os Trajes Brancos querem realizar o grande desastre, e isso traz muito pânico e medo para a população. População essa que o Burns também jurou proteger, e ele joga isso na cara do Burns, que na hora que o Shinra fala isso, o anime ele não mostra o olhar do Burns, a gente não sabe como que ele agiu direito, só é uma boca inexpressiva, e o Burns simplesmente não responde. Ele puxa o Obi ali, uma espécie de... Não é uma tora de madeira, mas ele tá preso em uma parada ali, que eu não sei qual é o nome que eu deveria usar, desculpa. Mas ele tá preso ali, não consegue sair naquele momento, e o Burns basicamente tá ameaçando concluir o que ele disse que ia fazer, que é transformar o Obi em um infernal, um flamejante. E aí nesse momento que o Shinra para de ficar falando, e ele realmente usa o poder dele das chamas saindo do pé para voar até lá em cima e começar a lutar contra o Burns. Só que nada surte tanto efeito porque o Burns é muito resistente e ele vai ficando mais forte conforme o tempo passa. E assim, eu sei que uma pessoa ou outra pode achar muito tosquinha essa primeira parte, com poucas partes realmente que se destacam em animação, mas eu imagino que isso está sendo feito nesse episódio porque a representação visual do Voltage Nova no mangá, ela é diferente de como é no anime, certo? No mangá, eu vou ver se eu consigo botar pelo menos as partes que já foram adaptadas aí, então vocês verem como é que tá no mangá. É basicamente como se o Burns, ele fosse um grande ponto de luz onde não tem sombra, então ele fica meio que opaco, para você entender que ele tá emitindo muita luz. No anime não tem isso. No anime ele tem grandes pontos de luz e grandes pontos de sombra. Então eu imagino que nessa parte aqui eles estão economizando um pouco, tanto para uma outra luta que vai acontecer, que vai iniciar ainda nesse episódio 3, quanto para a própria continuação na luta do Shinra. Porque, como eu falei, o Burns ele vai ficando cada vez mais forte conforme o tempo passa. Ou seja, ele vai acumulando cada vez mais calor, cada vez mais chamas. Isso deve ser terrível de animar no estilo que eles escolheram fazer. Imagino que haja essa dificuldade. Posso estar errado, posso estar passando um pano desgraçado aqui, é possível, mas acredito que esse tenha sido o motivo. Eles estão economizando um pouquinho para gastar um pouco mais depois. Então o anime ele sai dessa parte do Shinra e do Burns e a gente vai vendo outros núcleos da trama. O primeiro que eu vou falar aqui nesse vídeo é o da Halmia, porque o que a Halmia está fazendo é reunir o inconsciente coletivo. Em um outro local ali pertinho, mostra que ela tá fazendo isso, e o cara não curte muito o que ela tá fazendo. Ele não gosta de ver ela sofrer. Mas o mais importante desse núcleo não é o Karon, e eu acredito também que não seja a Halmia. Acho que o mais importante e o mais, pelo menos, curioso, se você não considerar o mais importante, o mais curioso é o Yona, que ele chega ali de uma forma bem estranha e ele dá a entender que veio de outro lugar. Ele também é um personagem que, você olhando para ele assim, não deveria estar reconhecendo o jeito que ele é, porque a forma dele mudou muito da primeira temporada para essa aqui. E eu acho isso curioso, porque justamente ele falou que veio de outro lugar, ou seja, possivelmente a Lola. Então fica a pergunta, o que exatamente é esse cara? Sabe, ele é só muito estranho, por algum motivo. A gente tem então também o Karen e o Foin, que basicamente estão discutindo sobre o que eles vão fazer. E o que eles vão fazer é basicamente seguir aquilo que eles acreditam ser a vontade de Deus. A gente vê também um pouco do resto da oitava, que está a caminho já num veículo, tá conseguindo ir mais rápido. E ela começando a atacar o louco. 走行中に立つのは危険ですよ。いつも中隊長がおっしゃってるじゃないですか。黙れ。俺たちは逆賊だぞ。箱乗りだろうと何したっていいんだ。遠慮はいらん。 Sem perceber que o Arthur caiu do veículo, ficou lá no meio do caminho. A gente tem também a Rebana, que tá lá na sua pesquisa sobre flamejantes, sobre insetos e tudo mais, sobre doppelgangers e tal. E tudo que ela tá pesquisando ali, tudo que ela tá investigando, leva para um único ponto. Um ponto bem familiar para ela, vamos por assim, né? É o convento onde ela cresceu. Parece que lá faziam vários experimentos e o incêndio que aconteceu com ela e as colegas foi tudo parte de um desses experimentos. E eu torço muito para isso aqui ter cena extra, porque eu sei como é que isso aqui tem desfecho no mangá. E eu não vou falar o que é, mas eu só digo que para mim foi bem broxante. Então a gente tem, por último, o núcleo dos destruidores, em que a Gold fala aí para os colegas dela que a Halmia pretende fazer com que o doppelganger do Burns se encontre com ele de alguma forma, e que por isso, né, para eles interferirem na luta
do Burns com o Shinra. E também porque o Burns pediu pra Helma para não interferirem, ele mesmo pediu isso diretamente para ela. Mas o que eu realmente pensei nessa cena foi, pra ter mais ninguém aí, sei lá, alguém que talvez esteja na abertura. Mas enfim, isso também não é uma reclamação, é apenas uma observação de como eles estão reorganizando um pouco os eventos que aconteceram no mangá, justamente para fechar o episódio de uma maneira mais redondinha. Então, quando for acontecer a apresentação desse personagem, ele deve ser reintroduzido com um flashback dessa parte ali, ou devem refazer essa cena do lado de fora do lugar, mas ele com certeza vai aparecer, isso não tem a dúvida, é óbvio que ele vai. O importante agora é que a Gold começa a falar, o resto da oitava deve aproveitar a distração, vamos ler a porta dos fundos, né? Olha esta parede bonita. Assim, a oitava, sem o Arthur, começa a enfrentar a Gold, que toma a frente em relação ao grupo dos destruidores. Quem toma a frente do lado da oitava, então, é a Tamaki, mas o grupo tem uma dificuldade ali para lidar com os poderes da Gold, já que ela consegue usar calor para de alguma forma influenciar no magnetismo. Ela consegue utilizar magnetismo a partir do calor, de alguma forma. Isso vai ser explicado nos próximos episódios, talvez no próximo episódio já seja a conclusão dessa luta, eu imagino. E com a própria abertura, tem uma parte ali que eu identifiquei um pouco mais à frente da história. Isso aqui deve acabar, sei lá, no episódio 6, imagino que esse arco deve acabar no episódio 6. Então eu não vou ficar aqui explicando o poder dela. Isso aí vocês podem ver quando chegar o episódio. E enquanto isso, o Burns está lá em cima, ficando cada vez mais bufado. Fudeu de vez! E é assim que o episódio 3 acaba. Ele estabelece aí os dois principais combates, pelo menos que eu lembre, que vão ter nesse arco, que é o Shinra contra o Burns e o resto da oitava contra os destruidores. Por enquanto o anime tá me satisfazendo, eu já gostava das duas primeiras temporadas, estou curtindo essa aqui também. Como eu falei, eu posso parecer chato pra caramba o tempo todo falando, nossa, mudaram isso aqui de lugar, falando, mudaram isso aqui, você não é assim, é aquilo outro. Mas é só uma observação, eu não tô gostando menos do anime por causa disso. E como falei outras vezes, eu entendo que isso aconteça justamente pro episódio não ficar com um gancho ruim. Às vezes você precisa cortar e realocar coisas para não ficar um gancho meio, sabe, meio estranho, vamos por assim, como se fosse, na verdade, o meio de um episódio, entende? Enquanto na verdade deveria ser o final do episódio. Então eu entendo que isso aconteça. Mas é isso, eu não tenho muito mais o que comentar. Eu apenas estou esperando que a luta do Shinra e do Burns realmente tenha mais investimento de animação na tela nos próximos episódios, quando a luta deles tiver ainda mais foco, porque no próximo episódio ou deve focar só na luta da oitava contra a Gold, ou deve dividir as duas lutas, uma parte uma do Burns, outra parte a luta da oitava. Também não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever se for o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, ou se não for, não sei, não esqueça de se inscrever. Deve estar aparecendo aí alguma playlist, caso você não tenha visto o vídeo anterior, ou talvez aí um outro vídeo para você assistir. Então sinta-se à vontade e eu vejo vocês que estão me assistindo em qualquer vídeo que eu acabar postando por aqui.